Cícero Filho, ele que é superintendente, né, de Trabalho e Emprego aqui do estado, para poder trazer informações sobre a matéria que, inclusive, nós destacamos entre o passeio aqui nas capas das revistas do final de semana, com a Carta Capital falando dos casos de saúde mental que têm sido comprometidos nos empregados brasileiros e com um número, inclusive, de pessoas entrando na justiça para poder solicitar esse direito. Cícero, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Esse cenário é um cenário preocupante também aqui em Alagoas, na ideia mesmo do dia a dia do trabalhador em manter a sua saúde mental. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Viderlan. Prazer estar falando com você, todos os telespectadores. Estava aqui dirigindo, mas não podia deixar de atendê-los. Dei uma paradinha aqui. É um cenário preocupante. Em 2023, nós tivemos perto de 300 mil brasileiros e brasileiras se afastando do ambiente de trabalho por conta de doenças ligadas à questão da saúde mental. E em 2024, nós passamos de 470 mil, né? Um crescimento assim exponencial muito grande que indica, né, que algo está errado, né, que algo precisa ser feito. Os trabalhadores e trabalhadoras estão adoecendo no ambiente de trabalho, né? Isso tem levado a complicações muito sérias e a gente precisa discutir mais isso e encontrar soluções. É importante esse contato que está sendo feito no dia de hoje, até porque nós estamos aqui abordando vários casos e números crescentes, né? Não só aqui em Alagoas, mas no país. Isso faz parte, em seu entendimento, superintendente, da mudança de comportamento que a sociedade tem hoje, naquele perfil que nós víamos em outros momentos em que um profissional precisa ter para se manter no mercado e atuando no mercado várias facetas. Como você enxerga essa situação para um cenário muito mais voltado aqui para o nosso estado? Então, isso se dá por vários fatores, né? O adoecimento mental, ele é multifacetário, ele tem vários fatores no ambiente de trabalho. É, a exigência, né, das metas, né, metas sempre muito exigentes, né, o cumprimento, e o trabalhador vai ficando angustiado muitas vezes por não conseguir cumprir essas metas. A gente tem vivido também um período com essa chamada uberização do trabalho, Viderlan, né, esse trabalho que nós passamos a chamar de trabalho uberizado, né, a pejotização, a meicização, né, são problemas que os trabalhadores, o mundo do trabalho vem enfrentando. Isso vai trazendo metas, né? As plataformas vão estabelecendo metas, você tem que cumprir metas, e com isso, você, ao não cumprir, você vai adoecendo, né? O trabalhador, ele vai ficando cada vez mais angustiado, não consegue bater as metas, e com isso ele vai adoecendo mentalmente. Além disso, jornadas excessivas. A gente tem vivido um período de jornadas excessivas, e como eu falei, tem toda uma justificativa, né? A partir do momento em que o mundo do trabalho começa a guinar para essa uberização do trabalho, ou seja, aquele trabalho que supostamente você não tem um patrão, mas você é obrigado, por vezes, a trabalhar 10, 12 horas, como motorista de aplicativos, por exemplo, motoboys, né? E sempre com metas a cumprir, com a estabilidade financeira, porque ele não sabe efetivamente quanto vai ganhar, né? Ele está ali para tentar cumprir metas, bater metas, trabalhar excessivamente. Isso tudo vai adoecendo, além de outros fatores no ambiente formal de trabalho, né? A gente sabe que aí tem o assédio, tem a intimidação, tem a humilhação. Tudo isso vai angustiando o trabalhador, e vai fazendo com que ele adoeça cada vez mais. É importante quando nós estamos também tratando desse tema, né? E quando se coloca assédio, superintendente, acaba sendo também uma realidade vivida por muitos brasileiros, né? No dia a dia, no ambiente de trabalho. E nós estamos falando somente de assédio, um assédio moral, por exemplo, que é o que tanto se comenta, mas muitas vezes até um assédio mesmo sexual, né? Que acontece em ambiente de trabalho. O trabalhador ele precisa estar preparado para esse momento. Essa é uma realidade de fato que traz hoje uma necessidade também de uma busca, de um amparo para o trabalhador. Como é que o superintendente, por exemplo, poderia hoje descrever para a gente no cenário Alagoas, que é o cenário, por exemplo, que você tem hoje uma responsabilidade como superintendente, tem se deparado no dia a dia da busca dos trabalhadores alagoanos por esse amparo, por exemplo? Os trabalhadores, eles têm buscado, né, resolver esses problemas psicossociais. Não é algo fácil, porque a gente não tem uma estrutura ainda que atenda a esses trabalhadores, né? Por vezes, muitos, lamentavelmente, ficam desamparados,
Mas a gente sugere aos trabalhadores que, ao sentir esses alertas, né, ao sentir os sinais de alerta, quando ele começa a ficar triste, angustiado, perdendo a vontade de ir para o trabalho, né, vai trabalhar ali com muito sofrimento, quando ele sentir esses sinais de alerta, ele primeiro precisa procurar, o primeiro caminho, Viderlan, é o RH das empresas. Né? Ele precisa procurar o RH das empresas, passar essas informações, dizer para o RH, né, o que ele vem sofrendo, né, e aí buscar uma ajuda, né, uma ajuda psicológica, um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, para que possa ser feita uma avaliação da condição dele e, a partir daí, sejam tomadas as devidas medidas, né, as medidas necessárias. Um tratamento, se for um caso, um afastamento do trabalho para que ele possa se tratar e voltar ao ambiente de trabalho de forma mais saudável. Mas esse conjunto de coisas, como você falou, por exemplo, o assédio, que muitas vezes não é só moral, lamentavelmente, muitas vezes assédio sexual, né? Muitas mulheres no trabalho, trabalhadoras sofrem isso, né? Tudo isso tem acometido trabalhadores e trabalhadoras e eles precisam procurar, né, ajuda. E como eu falei, a ajuda é primeiro um RH da empresa, uma ajuda depois profissional, com psicólogo, psiquiatra, e caso não encontre, né, essa ajuda através desses meios, que ele busque, inclusive, outras formas de ajuda. Por exemplo, procurando o Ministério Público do Trabalho, para, de repente, ingressar com ação, procurando o próprio Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho. Nós estamos de portas abertas para atender esses trabalhadores, para dar todo o apoio a eles e aí conduzir, né, tomar as medidas que sejam necessárias. Para a gente dar andamento nessa entrevista, superintendente, e as responsabilidades, por exemplo, dos empregadores. Todos nós sabemos que existe também uma série de situações que a lei, por exemplo, estabelece. E eu gostaria que você também, nesse momento, né, quando nós estamos falando também de responsabilidades do empregado, mas falar um pouquinho também das responsabilidades do empregador nesse quesito, em tratar também da saúde mental das pessoas que promovem, na verdade, o andamento do processo. Então, o empregador ele tem a obrigação de prestar toda assistência ao trabalhador que está ali com um adoecimento mental. Obviamente que, como toda doença, né, precisa passar por uma avaliação profissional, né, Videla? Uma avaliação médica, de um profissional, de um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra, que ao diagnosticar esse problema, né, possa atestar isso e, a partir daí, o empregador entenda que ele precisa cumprir com as exigências legais, né? Se for caso de afastamento, esse trabalhador precisa ser afastado, precisa fazer um tratamento, né? Tendo direito ao que determina a legislação, né? De acordo com a regra previdenciária, e aí ele possa, a partir desse tratamento, né, se cuidar e voltar ao ambiente de trabalho de forma saudável, que é isso que a gente quer, né? Não é bom, inclusive, para o empregador, né, que um trabalhador ele esteja trabalhando ali angustiado, sob ameaça, né? Cai o rendimento dele, ele não tem mais a mesma produtividade, uma série de consequências. E o trabalhador, o empregador que não faz isso, que insiste em querer que esse trabalhador continue trabalhando, mesmo estando claro que ele passa por doenças de caráter mental, né, que ele está com problemas ali de doenças mentais, ele precisa cumprir com as regras, né? E é como eu falei, afastar o trabalhador, dar toda assistência ao trabalhador e, a partir daí, cumprir com essas exigências. Caso não cumpra, aí, como eu falei, né, o trabalhador ele vai buscar os direitos dele e aí é na esfera judicial, né? O Ministério do Trabalho dá esse amparo em apoio, mas nesses casos, quando precisa ingressar com ação judicial, aí já é uma outra esfera, onde ele busca, de repente, o Ministério Público do Trabalho, busca uma defensoria, busca um advogado, se for o caso particular, para que o empregador cumpra com as obrigações. Muito obrigado, Superintendente Cícero Filho, pela sua participação aqui ao vivo nesta edição da tarde da Gazeta News. E continuamos aqui para um breve retorno também na nossa produção, mantendo contato para trazer informações para a sociedade. Muito obrigado. Por nada, Virdelan, antes de terminar, eu queria deixar só rapidamente um dado que é preocupante. Em 2019, Virdelan, cerca de 13 mil brasileiros cometeram suicídio, tiraram sua vida. Destes, 10 mil eram economicamente ativos. Ou seja,
estavam no ambiente de trabalho. A gente tem aquela falsa ideia de que quem tira a sua vida ou é muito jovem por questões ali da instabilidade, né, da idade, ou um idoso porque não tem mais nada a fazer. O ambiente de trabalho está adoecendo as pessoas, inclusive fazendo com que elas tirem suas vidas. Lógico que o suicídio é algo, né, social, não é um fator, né, multifatorial, não é apenas um fator, mas a gente precisa levar em consideração que o ambiente de trabalho tem adoecido e tem levado as pessoas, inclusive, a tirar suas próprias vidas. Então, a gente está errando em algum momento, a gente precisa discutir isso para que a gente não tenha essa chaga cada vez mais se agravando na nossa sociedade. Eu deixo aqui um forte abraço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Cícero Filho, superintendente do Trabalho e Emprego, né? Superintendente fazendo esse trabalho aqui conosco também, um papel de utilidade pública para a sociedade, já que ontem também vivemos o Dia do Trabalhador, né? Naturalmente, nesta sexta-feira, vendo como destaque aqui na Carta Capital os problemas, né, e os danos provocados também, né, principalmente nas questões de assédio, quando o assunto é saúde mental no ambiente de trabalho. Muito obrigado, Cícero. Uma classe de compostos químicos encontrados em potes plásticos para guardar comida, além de shampoo, maquiagem, perfume e brinquedos para as crianças, podem contribuir